Olá! Aqueles que acompanham a Igreja Católica certamente notaram que de uns tempos para cá o número de santos aumentou geometricamente. Até o pontificado de João Paulo II, o processo de canonização era muito complexo e árduo. Tanto é assim que entre 1900 e 1978, que foi o ano da eleição do Papa, foram canonizadas apenas 98 pessoas. Já entre 1978 e 2005, o último ano de João Paulo II, foram canonizadas 480 pessoas. O que teria mudado? Certamente, foi o término da figura do advogado do diabo. Quando falamos o termo advogado do diabo, lembramos de alguém cri-cri, alguém que procura erros em determinada tese que é aceita por todos. Pois bem, essa figura existiu oficialmente na Igreja Católica. Não com esse nome, não com o nome de advogado do diabo, mas como promotor fidei, ou promotor da fé. Cabia a ele acompanhar o processo de beatificação e de canonização, a fim de garantir que apenas pessoas realmente virtuosas pudessem sagrar-se beatos ou santos. O promotor da fé buscava deslizes na vida do candidato e tentava explicar cientificamente os milagres que lhe foram atribuídos. Apenas quando esse promotor ficasse convencido é que o processo de canonização poderia seguir adiante. Como ele ia de encontro à vontade da grande maioria, era visto como um entrave à canonização. Passou-se então, de maneira pejorativa, a chamá-lo de advogado do diabo. As pessoas que desempenhavam essa tarefa eram, em regra, cultas e inteligentes, o que dificultava de maneira enorme todo o processo de canonização. Nesse vídeo, vamos abordar a origem, as funções e o fim dos advogados do diabo. Se vocês gostam da história da igreja, de conhecer locais pouco visitados, de debater assuntos polêmicos como a pena de morte e a teoria das janelas quebradas, assine o canal e marque o sininho para ser cientificado dos novos vídeos. Nos primeiros 1000 anos da Igreja, a decisão sobre elevar alguém ao patamar de santo local era do bispo. Em alguns casos, esses santos passavam a ter uma devoção que ultrapassava os limites da diocese, passando a ser venerados universalmente. Isso tudo ocorria sem nenhum processo formal de canonização. Não havia controle algum por parte do Papa. A partir do século XII, os papas passaram a ficar mais atentos a essas canonizações, desfazendo algumas decisões dos bispos. Essa intervenção foi aumentando até que, em 1170, o Papa Alexandre III editou uma bula reservando a si as decisões sobre todas as canonizações. Procurava-se tornar mais racional o processo, evitando que meros boatos ou sentimentos generalizados pudessem galgar alguém à posição de santo sem que esse tivesse o necessário merecimento. Nessa época, se estava regulamentando as cortes de inquisição. Passou-se então também a criar as regras para as canonizações. Isso fez com que seus procedimentos passassem de certa forma a se aproximar dos lançados mão pelos inquisitores. Em ambos os casos haveria um julgamento. Enquanto nos processos inquisitoriais o réu era um suposto herege, nos de canonização seria o pretenso santo. Foi assim na canonização de São Domingos, em 1234, formalizada pelo Papa Gregório IX. Ela foi precedida da oitiva de testemunhas, tanto favoráveis quanto contrárias à canonização. Tudo foi formalizado, construindo-se um verdadeiro processo. Na canonização de São Domingos, ainda não havia a figura do promotor da fé. Apenas após mais de 300 anos, em 1587, é que o Papa Sisto V criou esse cargo. Durante o pontificado de Leão X, essa função já tinha sido de certa forma exercida no processo de canonização de São Lourenço Justiniano, mas a criação formal ocorreu apenas com Sisto V. O cargo de promotor da fé foi ganhando importância. Com uma força enorme, ele podia, por si só, vetar uma canonização. O advogado do diabo, apesar de ser mal visto pelo público em geral, teve uma grande importância para evitar canonizações feitas de maneira apressada, o que poderia vir a desgastar a Igreja no futuro. Em 1983, o Papa João Paulo II
praticamente acabou com a figura do advogado do diabo, transformando o promotor fidei num secretário cuja função passou a ser apenas assegurar que o processo de canonização siga o rito previsto na igreja. Ele não tem mais uma posição ativa de procurar erros na vida do candidato ou justificativas científicas para os milagres que tornem inviável a canonização. A sua opinião pode até mesmo sequer ser pedida, ou, caso apresentada, ser totalmente ignorada. Hoje não há mais um debate entre os dois lados que é tão importante na busca da verdade. Não se procura com o mesmo afinco testemunhas contrárias à canonização. É quase como um grupo de religiosos procurando provas favoráveis para justificar que alguém se torne santo. Isso, somado à redução do número de milagres comprovados, que passou de 4 para 2, fez com que houvesse quase uma banalização da figura do santo. Muitos teólogos criticam, por exemplo, a canonização de Madre Teresa de Calcutá, pois ela não teria considerado aspectos supostamente desfavoráveis nem exigido uma prova plena dos milagres. O interessante é que as modificações efetuadas por João Paulo II, de certa forma, facilitaram a sua própria canonização. Creio que o Papa queria estimular um pouco a canonização, a fim de fortalecer a fé católica e evitar o êxodo de fiéis para as igrejas protestantes. Os resultados, positivos ou não, dessas modificações ainda não foram sentidos.